Uma pessoa que tem baixa autoestima, uma pessoa que é mais comunicativa, mais extrovertida, para quem já sabe, aqui já me viu falando sobre perfil comportamental, as pessoas que têm o perfil comportamental de influência alta, os influentes, eles são muito comunicativos, eles acabam falando quase sem querer sobre a vida deles com todo mundo, então eles fazem amizade até na fila do pão. É bem comum que os influentes acabem sem querer e sem perceber falando coisas muito pessoais em situações e com pessoas com as quais eles não planejaram falar. Quando veio, eles já se abriram, já se expuseram demais. Eu não estou falando desse tipo de exposição, porque esse tipo de exposição, ele vem de uma ingenuidade, de uma pessoa que ainda não treinou a inteligência emocional. E por não ter uma inteligência emocional ainda bem desenvolvida, bem treinada, essa pessoa ela não percebe em que situações e que tipo de coisas ela de fato pode falar. Você não precisa deixar de ser comunicativo. Eu tenho influência alta, eu sou dominante e influente. Mas o fato de eu ser dominante e influente e o fato de eu ter a minha inteligência emocional treinada para isso, me faz hoje em dia poucas vezes, falar mais do que eu acho que eu deveria ter falado sobre alguma coisa minha pessoal com alguém. Porque eu treinei, mas quando eu era mais nova, com a inteligência emocional ainda não desenvolvida, quantas vezes eu chegava depois de uma conversa, depois de um evento, depois de um encontro com amigos, o que for, eu chegava em casa e falava, por que eu contei tal coisa para essa pessoa? Por que eu me abri de tal situação da minha vida para essas pessoas? Quando eu via, eu já tinha sido vulnerável de uma forma ruim. Por quê? Porque por falta de uma inteligência emocional bem desenvolvida, eu não fazia um filtro natural. A gente abre para quem não precisa, sobre o que não deveria, e aí a gente está se abrindo para uma vulnerabilidade que ela é ruim, porque não é para todo mundo e de qualquer maneira que a gente deve abrir o nosso coração. A gente pode acolher todos com o nosso coração, mas abrir algumas coisas muito íntimas, muito pessoais, algumas coisas que nos dizem respeito e não vai dizer respeito para todo mundo, porque nem todo mundo vai olhar com esse olhar da fé, com esse olhar amoroso. A gente precisa aprender a ser vulneráveis também. Existe uma medida para essa vulnerabilidade. Existe, como eu falei com vocês, nem tudo eu falo aqui. Porque existe um filtro do que é que eu posso trazer aqui na vulnerabilidade, que isso não vai me gerar um problema, isso não vai me trazer uma dor maior ainda do que o próprio processo da minha vulnerabilidade, do que a minha própria fraqueza, tá? Então a gente precisa ter um filtro. E esse filtro ele vem de um desenvolvimento pessoal. Esse filtro vem do seu autoconhecimento, esse filtro vem do seu treinamento de inteligência emocional, para que você não seja uma pessoa impulsiva no falar, mas para que você tenha discernimento.